Vamos ao segundo relato de hoje, que é: aquele cachorro foi um anjo enviado por Deus. Olha lá, anjos em forma de cães, hein? Olá, Ana, tudo bem? Pode ler tranquilamente, pois os nomes já estão trocados. Meu nome é Fulana, tenho 30 anos e sou da cidade de Sarutaiá. Sarutaiá, São Paulo? E isso aconteceu no ano de 2013. Como a minha cidade é pequena, costuma-se ficar até tarde na rua jogando papo fora com os amigos. E numa quinta-feira eu saí de casa e fui à casa de uma amiga para encontrar com ela e mais uma amiga. Vou chamá-las de Joyce e Bruna. Então as horas foram passando e chegando meia-noite eu decidi ir embora antes que meu pai notasse a hora e brigasse comigo. Então elas me acompanharam até uma parte do caminho. 3 ruas acima da minha casa, elas decidiram me acompanhar até 3 ruas acima da minha casa. Decidiram ir até ali apenas. E aí que tá o problema. A minha casa era na última rua de um bairro afastado, rodeado de pasto e mangueira de boi. Sem iluminação, e eu teria que escolher entre ir na escura ou ir pela rua escura ou ir pela rua de cima da minha casa e fazer o balão. Eu nunca senti medo de nada, mas nesse dia, nesse exato momento, eu senti um medo, um calafrio na espinha, sabe? E me despedi delas e decidi ir logo. Elas ainda riram de mim, zombando do meu medo, e foram embora. Então, eu peguei a rua e ao descer uns 100 metros, avistei bem à frente a esquina que eu teria que pegar. Avistei bem à frente a esquina que eu teria que pegar. Uns 5 cães Rottweiler olhando para frente deles, todos uivando. Hã? Peraí. Então eu peguei a rua e ao descer uns 100 metros, avistei bem à frente bem em frente à esquina. Ah, entendi. Então eu peguei a rua e ao descer uns 100 metros, avistei bem em frente à esquina onde eu teria que virar uns 5 Rottweilers olhando para frente, todos uivando. Então na esquina que ela ia virar tinha 5 Rottweilers olhando para frente e uivando. Eu achei muito estranho, pois eu conheço todos ali e sabia que nenhum dos vizinhos tinha tantos cães assim dessa raça. E o medo me tomou. Então eu fui descendo e pedi a Jesus que me acompanhasse. E chamei assim: o sangue de Jesus tem poder. Nessa hora apareceu um cão todo branco, parecendo um lobo, e chegou perto de mim e passou a me acompanhar. Eu, pasma, pensei: meu Deus, que cachorro lindo! Eu nunca o vi por aqui. E fui descendo. Chegando próximo àqueles cães negros Rottweilers, do nada começaram a correr, seguindo em frente. Enquanto isso, eu e o cachorro branco seguimos até a minha casa. Minha casa era bem simples, com um portãozinho de madeira com tramela e um caminho de lajotas até a porta. Ao chegar ao portão, o cão simplesmente sumiu. Então eu entrei correndo, tranquei a porta da sala e assim que acendi a luz do meu quarto, o meu portão se abriu e eu pude ouvir passos sobre as lajotas do meu quintal. Em seguida, um enorme barulho na minha janela começou. Parecia mãos batendo na janela. Ana, eu travei. Eu fiquei em choque. Depois eu fiquei em choque debaixo das cobertas. Eu nem conseguia chamar o meu pai para me ajudar. Até que o barulho parou. No dia seguinte, contei para o meu pai o ocorrido. E ele me falou para não abusar da proteção de Deus. Que era para, a partir daquele dia, não ficar mais tarde sozinha na rua. Ana, eu acredito que Deus me mandou um anjo naquele dia. Nessa minha cidadezinha do interior, muitas coisas acontecem, mas uma outra hora eu te conto mais um pouco. Beijos, Ana, Deus abençoe você e sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. E esses Rottweilers seriam do além também? 5 Rottweilers uivando na rua? Estranho, né? Qualquer lugar
A menos que você saiba que tem alguém que tem uma criação de Rottweiler e todos escaparam naquela noite, né? E ficaram juntos. Sei lá. Mas aí um cão branco, tipo lobo, que legal, né? Eu acho muito legal esses relatos dos cães que aparecem do nada pra ajudar a gente. Tá difícil acertar a página, hein? A rainha das maledites talaricas e mais um maledito. Vamos ver. Boa noite, Ana, Matheus e família assombrado. Mais uma vez venho aqui por meio deste e-mail lhe contar mais uma das minhas experiências, dessa vez com uma maledite. Ana, não se preocupe, pois se houver algum nome relatado aqui, já vai estar trocado, beleza. Isso foi no ano de 2005. Os meus pais se mudaram de um lugar para outro. Posso falar? Posso? Bom, então tá. Meus pais se mudaram de Duque de Caxias, Baixada, para Campo Grande, Rio de Janeiro, é isso? Em todas as mudanças que fazíamos, eu me obrigava a mudar também, pois nunca era fácil deixar amigos para trás. Eu entrei em uma nova escola e tive que recomeçar novamente aquele ciclo de fazer novas amizades e aturar as pessoas as quais me odiavam e tudo mais. Sabe como é o ensino fundamental, né? O fundamental e o médio, né? Depois de muito me esforçar, reconstruí o que eu deixei para trás em Caxias. Conheci uma menina muito bacana e popular, mas que não possuía muito tino para os estudos. Logo consolidamos uma linda e forte amizade. Chamaremos ela de Maria. Maria e eu éramos opostas. Enquanto eu era muito estudiosa e centrada, ela era festeira e só queria saber de cabular aulas ou de matar aulas. Encontramos um equilíbrio perfeito na nossa amizade. Eu a obrigava a estudar e faltar menos às aulas, e ela me fazia levar as coisas com mais leveza e me divertir mais. Bom, passou-se exatamente 2 anos. Eu havia mudado muito, porém sentia que algo me faltava. Mas mesmo assim, segui com a minha vida. Eu era uma menina muito ingênua, mas eu era bem sensitiva. Conseguia ver nas feições das pessoas quando elas eram verdadeiras ou não. Quando realmente gostavam de mim e queriam a minha amizade, ou se por trás de seus atos havia segundas intenções. Vamos dizer que eu conseguia ler as entrelinhas dos seres humanos. Porém, na época, eu não dava muito valor a esse dom. E me desmerecia, pensando que eu era meio doida ou pensando mal das pessoas. E por conta da minha descrença em mim mesma, eu paguei um preço alto. Após esses 2 anos, uma nova turma se formou. Estávamos na 7ª série. Maria e eu caímos na mesma sala e poucos outros amigos também. E chegaram novos alunos. Maria era perturbada e gostava de fazer amizades e havia chegado... Era perturbada? Maria era perturbada e gostava de fazer amizades e havia chegado uma nova garota na nossa sala. Chamaremos ela de Cobra Coral. Ela era a típica garota quietinha que todos tinham curiosidade de saber mais sobre ela, só pelo fato dela ser um pouco misteriosa. Eu não tinha esse interesse, havia algo nessa menina que me fazia desconfiar. Porém, eu não confiava nos meus instintos e desmerecia o meu dom, e esse foi o meu erro. O tempo foi passando e a Cobra Coral se aproximava cada vez mais de mim. Acabamos por nos tornar grandes amigas, inseparáveis, e eu sempre a incluía nos meus rolês. Com o tempo, ela começou a se tornar uma amiga possessiva e queria ocupar todos os segmentos da minha vida, e começou a arrumar umas picuinhas com a Maria pelas minhas costas. E quando se aproximava de mim, ficava fazendo a caveira da Maria. Eu não me orgulho de confessar que sempre fui cabeça quente e com um gênio muito forte, e eu acabava tendo a cabeça feita pela Cobra Coral. Isso desencadeou uma série de brigas entre a Maria e eu, que por sua vez acabou se afastando de mim. A Maria se afastou. O tempo foi passando e todos os meus amigos, na minha visão daquela época, não prestavam.
menos a cobra. Ela sempre disseminava na minha mente que eles faziam fofocas ao meu respeito e que brincadeiras comuns entre amigos eram desrespeitosas e eles estavam querendo me pôr para baixo. E como eu fui burra, Ana, como eu me arrependo. Depois de mais 2 anos, o ensino fundamental havia acabado. E agora eu ia ingressar no ensino médio. E eu não tinha mais nenhum amigo, exceto a cobra coral. Fomos colocadas em escolas diferentes e mesmo assim todo fim de semana estava eu e ela perambulando por algum lugar e inventando alguma coisa para fazer. Em um fim de semana, a cobra foi até a minha casa e me chamou para conhecer o seu namorado. Saímos de casa e fomos até onde ele estava e era um garoto que estudou na nossa antiga escola. Ele era bem bonito, chamaremos ele aqui de Malk. Ele era roqueiro, num estilo lúgubre, que me encantava. Mas não de forma romântica, mas sim com admiração. Eu gostava daquele estilo dele. Aquele rapaz usava o que ele queria e ele era quem ele queria. Ele não tinha amarras ou freios, ele era livre. É isso que eu admirava nele. E eu e ela começamos a vê-lo com mais frequência e conversávamos muito e falávamos sobre ocultismo. Ele dizia que após a escola ele havia mudado muito, pois as pessoas o tratavam com desprezo na nossa antiga escola. Ele também dizia que fazia parte de um clã de paganistas. E como eu sempre fui apaixonada pelo oculto, comecei a pesquisar sobre esses assuntos, aprender a respeito dos temas da nossa conversa e depois de muitos fracassos e tombos, obtive êxito nessa busca pela ascensão espiritual, mas isso fica para um próximo relato. Um dia, durante essas visitas, encontramos um rapaz muito alto no portão do Malk, aguardando por ele. Esse rapaz era intimamente, mas ao mesmo tempo... Intimamente não, esse rapaz era intimidante, mas ao mesmo tempo eu me sentia atraída por ele. Aquele rapaz tinha todas as características que me atraía, mas ao mesmo tempo me intimidava. Perto dele eu não conseguia falar sequer uma palavra. Eu era muito tímida e não tinha nenhuma experiência com relacionamentos amorosos. Eu era moça e a única coisa que eu havia feito era dar um beijo na boca de uns 3 meninos só antes de conhecê-lo. A cobra coral percebeu a minha inquietação e quando ficamos sozinhas, ela me fez um questionário extenso. Ela me conhecia bem, sabia o que o rapaz havia despertado em mim. Ela me deu a maior força para que eu conhecesse esse rapaz com as seguintes palavras. Disse o seguinte: eu estou feliz com o mal que você também merece ser feliz. Bom, com o tempo descobri que esse rapaz era o pai espiritual do Malk. Vamos chamá-lo de Nosferato. Eu tentei de tudo para conseguir trocar 3 palavras com ele. Nossa, quando eu conseguia falar ao menos um oi, eu já me sentia muito feliz. Ai, gente, eu era uma criança tola. Com muito custo, eu me declarei para esse rapaz através do Orkut. E ele correspondeu. Ai, que vergonha, eu coloquei a minha... Que? Gente do céu, Buripoc? Que é isso? Eu coloquei a minha Budipoc para beijar o poc dele. O que é isso? Poc? Gente, desculpa, é da época do Orkut? Eu sou da época do Orkut, mas eu não conheço esses Budipoc, poc. Pra mim, eu já ia pensar outra coisa. Eu coloquei a minha Buripoc para beijar o poc dele. Eu não sei o que é isso, mas deve ser um avatar, deve ser um emoji, alguma coisa assim, né? Um avatarzinho dela, deu um beijinho no avatarzinho dele. É isso? E ela disse que eu era muito infantil e travada quando o assunto se tratava de emoções. Eu a sentia, mas eu não sabia como demonstrar. Normal. Nessa época, a relação da cobra coral e do Malk estava indo de mal a pior. Perdi.
Achei. Pois ela queria algo sério e ele só queria ficar, entre outras coisas que é inapropriado falar neste relato. Ele estava fazendo ela de trouxa, isso sim, e eu, como amiga, eu avisava, mas ela não me ouvia. Eu já tinha me declarado para o Nosferatu, mas não tinha coragem ainda para vê-lo. Mas ele foi até a minha casa com o Malk. E mais uma vez eu travei. Eu não conseguia me expressar e me senti muito mal com isso. Era muito ruim ser travada dessa forma. Eles foram embora e a cobra foi junto. E aquilo me deu um aperto no peito, como se eu estivesse pressentindo algo. No domingo do dia após aquele, a cobra coral chegou na minha casa, ou Maledite, deve ser, né? Chegou na minha casa em prantos, dizendo que o Malk não queria nada sério. Ah, jura, né? Eu tentei avisar. Que ele disse a ela que não poderia dar a ela o seu coração, pois ele não possuía um. Era muito ruim. Voltando aqui, ele não podia dar o coração a ela, pois ele não possuía um. O máximo que ele poderia fazer era oferecer o seu estômago, que era o único órgão que ele tinha o maior cuidado. Fio, estômago? Não. O que eu vou fazer com o seu estômago? Bom, eu senti muita pena dela e ofereci meu ombro amigo. Levei ela para afogar as mágoas na sorveteria do bairro, comemos muito sorvete e acredito que ela se sentiu melhor. Naquele dia nós encontramos um antigo amigo da escola na praça e ele era muito legal e nos fez companhia. Nesse meio tempo de conversa, a cobra começou a jogar charme para esse amigo. Aquilo me pareceu esquisito, pois horas atrás ela estava sofrendo pelo Malk. Mas enfim, né? Cada um com a sua maneira de sofrer. Esse amigo, ele cortou as investidas da cobra e pediu para ficar comigo. Mas naquela época meu coração estava em outro lugar. Então, na educação, eu disse a ele que não, pois eu já gostava de outro rapaz. Ele ficou meio sentido, mas tudo bem, aceitou, né? Depois daquele dia, Nosferatu simplesmente sumiu. Não deu as caras em lugar nenhum. Não respondia as minhas mensagens no Orkut e nem se deu ao trabalho de explicar qualquer coisa. Aquilo me deprimiu. E a cobra ficou do meu lado falando que o melhor era esquecê-lo, mas eu ainda gostava dele. Um dia a cobra me encontrou na praça. Antes ela havia me enviado uma mensagem via SMS no celular, falando que precisava muito conversar comigo. Eu me arrumei e fui. Só não tinha noção que sairia dali com o coração quebrado. Chegando à praça, ela estava com a cara estranha, com um ar de quem estava sem graça e não sabia como me dizer algo. Eu entrei em desespero, pois havia me agarrado àquela amizade tóxica de unhas e dentes, com unhas e dentes. O que era errado, né? Ela me contou que o Nosferatu foi procurá-la e disse a ela que apenas se aproximou de mim para poder ficar perto dela, que ele não sentia nada por mim e que queria ficar com ela. Sabe, Ana, cada palavra que ela falava me machucava mais. Ela também me disse que se negou a ficar com ele, mas ela me fez uma proposta que me indignou loucamente. Ela me perguntou se eu não gostaria de ficar com Malk. Caso eu quisesse, ela ficaria com o Nosferatu tranquilamente. Honestamente, eu quis me fazer de cega. Ali estava exposta toda a podridão daquela menina. Eu disse para ela que apesar de eu não ter muita experiência com rapazes, aquilo não me parecia correto e que eu jamais ficaria com alguém que uma amiga ficou e que essa ideia era absurda. Dali eu comecei a enxergar a cobra coral com outros olhos e eu fiquei desconfiada. Olha, Ana, como eu sofri pelas palavras que esse maledito falou para ela. Minha imunidade baixou e eu fiquei com muita febre. E junto com a febre apareceu um furúnculo nas minhas nádegas. E eu fiquei de cama uma semana, eu nem conseguia colocar o pé no chão. Pasmem, eu sei que eu estava errada, mas eu sentia algo por ele, pelo Nosferatu, e aquilo estava me levando à loucura. Quando tudo isso passou, eu comecei a superar e esquecê-lo. Eu vivia a minha vida normalmente como se ele nunca tivesse existido. Depois de um tempo, eu e a cobra coral nos desentendemos.
Briga boba, sabe? Briga boba de amiga ou amiga. Ficamos uns 15 dias sem nos falar. Depois voltamos a nos falar e ela confessou que saiu com o Nosferatu, que teve até um contato íntimo com ele. Aí, Ana, eu fiquei arrasada. Mas eu tentei demonstrar que isso não me abalou em nada. Mas, muito pelo contrário, isso me doeu demais. Eu devo confessar que a única coisa que me deu um pouco de alívio nessa história foi que ele apenas usou ela também. Ele pediu para namorar com ela e quando conseguiu o que queria, ele sumiu de novo em um passe de mágica. Provavelmente aconteceria o mesmo comigo. Isso foi até um livramento, sabe? É verdade. Eu segui a minha vida, conheci um rapaz na época que era muito bom comigo, comecei a namorar com ele, vamos chamá-lo aqui de Clayton. E não deixei de ter amizade com a cobra, o que eu deveria ter feito, mas eu gostava dela. E não queria enxergar as coisas ruins que ela fazia comigo, mas comecei a ter mais reservas com ela. Já não incluía ela em tudo na minha vida, porém não me afastei totalmente. O meu namorado, naquela época, tinha um primo solteiro que queria conhecer alguém. E apresentamos ele à cobra. E como cobras não andam e vivem para rastejar e morder a mão de quem as alimenta, ela começou com o seu disse-me-disse, suas fofoquinhas, a ponto de colocar o primo do Clayton contra nós dois, acabando com a nossa amizade. Naquele dia, Ana, eu tomei vergonha na cara e parei de amizade com a cobra. Eu tirei ela da minha vida. Já não aguentava mais. Era sempre a mesma historinha de fofocas, intrigas e ela no meio. Eu decidi confiar em mim e nos meus instintos. Nunca mais nos falamos e depois disso a minha vida começou a andar. Sabe quando temos pessoas assim na nossa vida, tudo fica atravancado, não sai do lugar. É um conselho para todos os assombrados, viu? Veja bem quem está do seu lado. Às vezes fechamos os olhos para coisas que estão evidentes na nossa cara. Mas isso não é o correto. Não se anulem por uma amizade. Isso não é saudável. Se você precisa se anular por uma amizade, a amizade não é de verdade e nunca será. Isso aí. Mas como maledites nunca se dão por satisfeitas, depois de 5 meses eu estava na minha casa e alguém me chamou no portão. A voz me era familiar, mas eu não sabia de quem era, não. Reconheci de imediato, mas eu não sabia de quem era e não reconheci de imediato. Fui atender o portão e dei de cara com o Nosferatu. Eu queria dizer que naquele momento eu não sentia nada mais. Eu queria dizer que naquele momento eu não sentia nada, mas seria hipocrisia da minha parte. Ele ainda mexia comigo, de uma forma que eu nem sabia explicar. Ele estava no meu portão e me pediu água. Eu fui lá dentro de casa e peguei água para ele. Depois começamos a conversar e ele me pediu um beijo. Sabe, Ana, meu coração errou a batida naquele momento. E devo dizer que eu queria beijá-lo. Mas, Ana, eu nunca poderia fazer isso com o Clayton. Ele me amava, ele me tratava bem, me priorizava. E às vezes precisamos aprender a amar aquilo que é bom pra gente, não o que a gente quer. Depois de muita insistência do Nosferatu e das minhas negativas, ele viu que daquele mato não ia sair coelho. E aí ele começou a me contar o que houve naquela época. Ele disse que a cobra tinha contado para ele que enquanto eu me declarava para ele, eu saía com outros meninos. E isso era mentira. Eu mal conseguia falar 2 palavras com ele, que eu era apaixonada. Como é que eu ia me dar o desfrute de sair com outros garotos? Ele disse que a cobra falou que eu ameacei fazer macumba para a mãe dele. E que se eu tivesse feito realmente... E que se eu tivesse realmente feito isso, ele tinha feito uma cabala para mim. Ele teria feito uma cabala para mim, não sei. Disse que eu iria perder tudo se eu fizesse isso. Porque eles mexiam com magia, essas coisas, né? Honestamente, naquele momento eu senti muito ódio no meu coração. E o repreendi por sua ameaça, pois eu era completamente inocente daquilo.
Jamais faria alguma coisa com uma pessoa que eu nem sequer conhecia. E eu nunca fui de ficar aficionada em ninguém que não me quisesse também. Eu abri mão dele desde o momento que soube que ele não nutria sentimento algum por mim. Falei pra ele que eu não fiz essas coisas que a cobra havia dito e que a cabala que ele fez também não serviu de nada, porque não atingiu. Ele fez uma cabala, então é isso que ele falou, que ele tinha feito uma cabala pra mim. Bom, contei a ele o que ela havia me dito. E ele disse que tudo não passou de mentira e que ele nunca tinha ficado com ela. Olha só que me disse, hein? Contei a ele que ela me descreveu em detalhes a sua anatomia e que eu não tinha como saber o que era realidade e quem estava mentindo ou falando a verdade. Peraí. Contei a ele o que ela havia me dito e ele disse que tudo não passou de mentiras e que ele nunca tinha ficado com ela. E eu contei a ele que ela me descreveu em detalhes a sua anatomia e que eu não tinha como saber se ela não tivesse contado e se ela não tivesse visto. Ou eu não sei, ou eu não tinha como saber o que era realidade, ou quem estava mentindo, quem estava dizendo a verdade, eu não sei, enfim. E com muita dor no coração, naquele dia eu disse para ele que era tarde demais, que eu já estava com outra pessoa, que eu amava e respeitava e que não haveria chances de eu sequer cruzar essa linha. Isso não fazia parte do meu caráter, nunca fez. E aí ele foi embora, acredito que com raiva, pois eu acredito que ele nunca havia recebido um não, talvez, e mesmo sem querer, esse não partiu de mim. No dia seguinte, quando eu contei para o Clayton o que havia acontecido, ele disse que já sabia e que a cobra havia armado aquela situação para nos separar. E disse que estava muito orgulhoso de mim pelo fato de eu não ter caído. Que ele estava observando de longe toda a conversa que eu estava tendo com o Nosferatu. E que em momento nenhum eu havia faltado com o nosso compromisso. Depois disso, nunca mais eu vi a Maledite cobra. Então a Maledite fez essa situação e chamou o cara para olhar, por dizer, tá vendo? Ela vai beijar o outro, ó. E aí, olha só. Enfim, o Nosferatu, depois disso nunca mais vi a Maledite cobra, porém sempre tenho notícias através de amigos em comum. Hoje em dia ela tá na igreja e espero que Deus a perdoe, pois eu não tenho essa capacidade. Me consertei com a Maria e retomamos a nossa amizade e somos amigas até hoje, independente da distância em que vivemos. O Nosferatu, até onde eu soube, hoje em dia é pai de um menino, mas está sozinho. Infelizmente, ele ainda assombra os meus sonhos. De tempos em tempos, eu sonho com a desgraça desse homem. Eu e Clayton não ficamos juntos, mas acredito que esse era o nosso destino. E sou muito grata, pois ele me ajudou a superar a bad que o Nosferatu me deixou. Hoje eu sou casada com um homem que me ama e eu o amo igualmente. Tenho 28 anos e sou muito bem resolvida. Tenho segurança em minhas ações e sou feliz. Esse é o meu relato de Maledite, espero que tenham gostado, Ana e Assombrados. Desculpe pelo relato enorme, mas eu precisava relatar fatos anteriores para que houvesse entendimento. Amo o canal, desejo tudo de bom para vocês, o Matheus, os bebês de vocês e os pets. Desejo tudo de bom para os assombrados e que eles possam achar resoluções dentro de alguns problemas que aparecem em alguns relatos. Muito obrigada pela sua história. Olha só, amiga Maledite, fofoqueira. Fofoqueira, mentirosa. Essa aí não fez magia, mas... Olá, assombrados. Espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro.
camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro, você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Ó, que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá. Era a caipora? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana e hoje vim contar para vocês um relato que aconteceu comigo e não sei explicar até hoje. Todos os nomes estão trocados. Era fim de ano e toda a minha família, que morava nas grandes cidades, se preparava para passar as férias no interior do Rio Grande do Norte. Sempre quando viajamos, temos costume de ficar no sítio dos nossos parentes para evitar gastos. Explicando melhor o cenário, era um grande terreno único com várias casas coladas umas nas outras e na frente um imenso terreiro com área para festa. Nessa época, todos os primos se juntavam, éramos 8 no total. E como consequência disso, sempre entrávamos em várias enrascadas ou várias encrencas. À noite do mesmo dia que chegamos, o nosso primo Vandir contou que achou uma trilha onde tinha árvores com setas apontando para algum lugar. Como ele não tinha coragem de ir sozinho, propôs que todos fôssemos pela manhã. E assim fizemos. Acordamos cedo, tomamos café e saímos em busca da suposta trilha. Para chegar até o lugar, tínhamos que atravessar a pista e subir um grande morro de terra para chegar no açude, lugar onde começava. E assim como Vandir disse, lá estava a trilha. Passamos 20 minutos seguindo todas aquelas placas, até dar na última. Para o espanto de todos, a placa final continha uma caveira, indicando perigo de morte. Vendo isso, resolvemos voltar. Meu primo Vandir notou que todos estavam assustados e então resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto. Saiu correndo na frente, deixando todos para trás. E em questão de segundos, todos estavam correndo igual Vandir, menos eu. Pelo motivo de ser a mais nova, eu não conseguia acompanhar o ritmo deles e acabei me perdendo. Quando vi, estava em uma mata completamente fechada. Eu tentei adentrar algumas aberturas da mata para tentar sair dali, mas tudo que fiz foi me cortar nos espinhos das plantas. Já sem saída, eu apenas desisti, sentei no chão e lá fiquei. Em questão de segundos, eu ouvi um grande assobio e senti algo me observando. Ouvi barulhos de passos como se algo andasse amassando os galhos secos. Meu instinto me disse para olhar para cima e quando vi, havia 3 grandes abutres sobrevoando em círculo
acima da minha cabeça. Sabe quando algum bicho morre e eles ficam voando, esperando o bicho finalmente terminar de morrer para eles comerem? E eu só sabia chorar. Ali no chão eu comecei a rezar e aos poucos me acalmei. Estava escurecendo quando acabei minha oração. Ao levantar o olhar sem qualquer explicação, eu achei uma saída que estava à minha frente. Mas eu não era boba, não. Eu sabia do fundo do meu coração que ela não estava ali antes. Fui embora o mais rápido possível. Quando cheguei na entrada do sítio, os meus parentes estavam montando já um grupo de busca. Mas quando me viram, todos respiraram aliviados. Hoje me lembro disso com um ar intrigante e deixo a todos a lição de não entrar na mata sem antes pedir permissão. Muito obrigada, Ana e Matheus, por escolherem meu relato e aos assombrados por ouvirem até aqui. Um grande beijo para vocês e mil desculpas se ficou muito grande. Imagina, um beijo para você, obrigada. Então, será que ele fez você se perder na mata ou o espírito da mata ajudou e fez você sair no momento certo, talvez? O assobio, que momento que foi? Primeiro escutou barulhos de passos, como se algo andasse ali. Tinha abutres em cima. E aí começou a rezar, estava escurecendo. Tá, mas o assobio veio que horas? Espera aí. Me perdi, não sei onde tá o assobio. Aqui. Em questão de segundos, ouvi um grande assobio e senti algo me observando. Então, será que isso daí não estava protegendo, na verdade? Porque é uma criança. Fala quantos anos? Ela não fala quantos anos ela tinha. Não é? Não fala. Bom, fico pensando que por ser uma criança, perdi tudo, talvez pudesse ser algum tipo de proteção, sim. E abrir o caminho na hora que deveria abrir. Vamos ver então esse último relato da noite aqui, que é: meu primo morreu comendo e outros. Acho que tem mais relatos aqui, mas é curto até, médio curto. Olá, Ana e assombrados. Esse relato quem me contou foi o meu pai. Não haverá nomes. Ok. Meu primo morreu de tanto comer? Gente, eu corro esse risco. Ai, credo. Eu tenho uma tia-avó maledite. Desde que me conheço por gente, eu lembro que a minha mãe dizia para não comer nada na casa dela. Nem deixar que ela me abraçasse ou me beijasse. Credo, gente, olha que pessoa do mal mesmo. A fama de macumbeira e invejosa dela era grande. Há uns 30 ou 40 anos atrás, o filho mais novo dela, na época tinha 7 ou 8 anos, isso meu pai e o meu tio que contaram, pois eu não era nascida. Ele, o menino, era daquelas crianças muito curiosas e enxeridas. Por ser muito humilde também, ele pedia tudo o que via. Vivia na casa dos vizinhos pedindo comida e nunca estava satisfeito. Um dia, meu pai e a família, junto com meu tio e a família dele, foram na casa dessa tia. Por ter melhores condições, levaram carne para o churrasco e também bebida. Durante o churrasco, meu priminho, que nunca tinha comido carne assada na vida, ficava em volta da churrasqueira de tijolos improvisada e volta e meia pedindo se estava bom para comer, se estava bom para comer. Meu pai e meu tio, injuriados já com a insistência do menino e já tomados também de cerveja, resolveram fazer uma brincadeira, entre aspas. De muito mau gosto, aliás. Eles davam pedaços de carne e mandioca para o menino, até quando ainda não estava bem assada.
Peraí, eles davam pedaços de carne e mandioca pro menino, mesmo quando não estava bem assada. E começaram a dar cada vez mais e mais comida pro coitado. Mas ele, mesmo cheio, ele não recusava. Continuava comendo. Ele comia e pedia sempre mais e continuavam dando. À noite ele passou mal. Eu acho que teve uma congestão. Teve muita febre. Eu não sei exatamente se foi 1 ou 2 dias que ele passou de cama e veio a falecer. Na época não tinha médicos por perto e eles nem sabiam o que o menino tinha. No velório, meu pai e os outros parentes ficaram chocados, pois o menino, apesar de humilde, ele era robusto, bochechudinho, aparentemente saudável. Aí é que lá pelas tantas da madrugada, naquela época velório era feito em casa e durava até 3 dias, misericórdia, gente. Começaram a perceber que o menino se mexia, mas era como se ele se retorcesse no caixão. Sua barriga inchava e se mexia com força, até que começaram a sair do menino vermes. Mas como assim sair da barriga? Não da barriga. Começou a sair do menino uns vermes. E perceberam que eram os vermes que estavam andando pelo corpo ou na barriga e faziam o menino se mexer. Começou a transbordar do caixão de tanto bicho. Colocaram até baldes embaixo, porque não parava de cair. Quando amanheceu, já quase na hora do enterro, os bichos já tinham parado de sair do menino. Ele estava só pele e osso. Estava irreconhecível. Até o seu rosto, que era gordinho, estava magro, chupado. Só caveira mesmo. Isso daí não é normal, não. Era como se essa criança já tivesse morta há muito tempo. Meu pai dizia que ele era esfomeado porque era pobre, mas eu acho que era por causa desses vermes. Eu sei que não é sobrenatural. Ah, isso daí não é muito natural, não. Mas a tia Maledite não esboçava reação nenhuma. E uma vez que questionei ela sobre a morte do filho, ela só disse que ele era morto de fome e morreu de tanto comer. Ah, gente, essa mulher fez alguma coisa pra esse menino. Não, primeiro, que verme não vai pra bochecha, tá? O verme, ele vai ficar ali no intestino, dentro do intestino. Agora, se eu tiver errada, me corrijam, por favor. Me falem aí. Verme fica dentro do intestino, não fica, gente? Tudo bem, se ele tivesse ali cheio de verme, poderia até a barriga ter um movimento. Mas não ia sair de onde? E o verme tem um local para sair. Ou ele vai sair pela boca, pelo nariz ou por lá. Não vai sair por outro lugar. E não vem verme do braço, não vem verme da bochecha. Ah, sim, pode. Tem tênia, essas coisas. Pode ir pra cabeça, mas não fica na bochecha. Pode matar sim, mas não fica. Mas o que eu quero dizer é que ela disse que ele era gordinho. E que saiu tanto verme dele que ele ficou só a caveira, ele ficou chupado. Mas não tem como sair verme do resto da coxa, da bochecha, entendeu? Sai da barriga. Sai da onde o verme, Sheila? Da onde que saiu o verme? Mas depende do verme, das coisas. Quando tem muito verme, eles perfuram o intestino e pode sair pelas vias aéreas, sim. Mas a ponto... Então, mas a ponto dele emagrecer inteiramente, ficar com o rosto chupado após a saída dos vermes, a não ser que ele tenha perdido... Mas daqui pra cá, perder líquido assim tão rápido? Tem, assim... E justo na hora da morte, do velório, isso acontecer, tipo, sair, os vermes resolveram tudo, sair agora. Isso daí tá me cheirando as coisinhas sobrenatural também. Essa mulher fez coisa pro filho dela. Mas tem mais um relato aqui, que eu fiquei chocada com esse daqui, gente.
Tadinho do menino. Por isso que falam que quando a gente come bastante que a gente é lombriguento, que é por causa das lombrigas. Tadinho. Ai, e os outros ainda ficaram fazendo brincadeira. Ai, judiação. Bom, deixa eu ler o próximo aqui, que é no mesmo relato. A casa da bisavó. Essa tia já nos prejudicou muito, a tia Maledite, a mãe do menino. Até hoje ela vive um pouco e não prospera. Até hoje ela vive com pouco e não prospera. Uma vez acendeu velas no nosso portão para que fôssemos embora da casa que morávamos. Eu já achei também vidros com terra e areia e a foto da minha bisavó dentro, embaixo da nossa casa. Casa essa que era da minha bisavó e que depois da morte dela, um infarto, nós fomos morar até vender o terreno e dividir entre os filhos. Nessa época, essa tia morava nos fundos e eu vivia achando trabalhos dela no nosso quintal. Eu tinha 8 anos e não entendia o porquê de sentir e ouvir vozes na casa, que era uma casa de madeira. De dia ou de noite eu ouvia vozes e sentia presenças. Até já puxaram o meu pé uma vez. Tinha uma mulher enforcada no quarto da minha mãe e ela falava comigo. Eu odiava ficar lá sozinha e quando ficava ia pro quintal até alguém chegar. Depois que saímos daquele lugar, a nossa vida não prosperou mais. Meu pai perdeu tudo que tínhamos, adoeceu e quase morreu algumas vezes. E hoje vive de aluguel. Eu perdi a minha irmã, que foi quem me criou desde pequena, pois eu sou adotada. Logo depois, a minha mãe. Eu tenho para mim que foi tudo obra de maledites. A inveja mata e destrói várias vidas. Na minha família não foi diferente. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Um beijo para você. Obrigada. Gente do céu. Cadê? Mulher ruim, tá viva ainda? Bom, deixa eu ver os últimos beijinhos aqui. Relato. O dia que o meu tio bateu em um lobisomem. Olha! Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana e moro no Rio de Janeiro. Esse relato foi minha mãe que me contou. Minha mãe... Peraí, os nomes estão trocados? Não falou nada. Minha mãe, vou chamá-la aqui de Tereza, nome trocado, nasceu em 1970 e nessa época ela tinha uns 17 anos. Era mais ou menos 1987. Ela morava em um bairro que havia poucas casas, já que o bairro ainda estava começando a se formar. E também naquela época era quase que um luxo ter eletricidade em casa. Em 87, depende do lugar. Então minha mãe ia para casa de uma amiga para assistir TV. Ela ia com o irmão mais novo, vou chamá-lo de Jorge, que ela dá o nome real, depois ela põe, vou chamá-lo de... Ela ia com o irmão mais novo, o Jorge, e eles iriam juntos depois do jantar. Mas o Jorge engoliu a comida e foi correndo na frente dela. Quando todos já estavam na casa da amiga, assistindo novela, enquanto esperavam o filme começar, ouviram um barulho vindo do galinheiro. As galinhas estavam muito assustadas e então Jorge e o fulaninho foram até o galinheiro para ver se não era algum cachorro indo comer as galinhas. Logo o fulaninho... Quem é o fulaninho? É alguém da outra casa? Logo o fulaninho foi chamar o seu pai, que já estava dormindo, para ir lá olhar o galinheiro. O pai do fulaninho foi lá fora, mas logo voltou
apenas dizendo que era para deixar quieto, que não era coisa boa. Riu, hein? O pai do fulaninho voltou a dormir. Mas Jorge e fulaninho, com toda a braveza de seus 15 anos, voltaram para o galinheiro. E as meninas, bastante curiosas, foram atrás. Olhando pela fresta, eles puderam avistar um ser semelhante a um homem de 4 no chão. O corpo estava com pelos, mas ainda dava para ver que era um homem. Esse homem também tinha as orelhas semelhantes às de cachorro e um focinho, mas os olhos ainda eram de gente. Todos voltaram para a casa do fulaninho. Mais tarde, Jorge levou Teresa de volta para casa. Mas a história não acabou aqui. Jorge, logo que deixou Teresa em casa, voltou com o fulaninho para o galinheiro e deu uma surra no lobisomem. Como assim? Que destruiu o galinheiro e saiu descendo a rua com os garotos lhe tacando pauladas. Se danou pro escuro. O bicho saiu porque... Um fato muito relevante é que no bairro vizinho tinha um homem que tinha fama de ser lobisomem. Poderia ser o calor que fosse, esse homem vivia apenas de casaco de lã. Segundo as pessoas diziam, que ele virava lobisomem. Segundo o que as pessoas diziam, é que quem virava lobisomem tinha o cotovelo todo machucado, ou quem vira lobisomem tem o cotovelo machucado. Então, talvez esse homem escondesse os braços, entende? E exatamente 3 dias depois, esse homem simplesmente faleceu. Depois que tomou a surra lá, né? Eles nunca souberam a causa da morte. Peraí, então os moleques de 15 anos, sei lá, voltaram pro galinheiro e socaram o pau no bicho que tava lá ainda? E o bicho saiu correndo. Coitado, era um lobisomem de boa. Tava lá, tava atacando as galinhas, mas se deixou, era um lobisomem magrinho. Porque, se é um lobisomão, o negócio já vira, vai tacar um paulado no bicho, ele vai virar de volta, não é? Vai saber, né? Mas certeza que ele tava virado bicho? Ele tava cachorro? Ou era alguém que tinha, sei lá, às vezes algum distúrbio, não sei, e se enfiava lá, sabe? No galinheiro, não sei. Porque, gente... coragem, aqui tem coragem. Era um lobisomem aposentado. Vamos lá. A história de Edith. Este relato seria a segunda parte do relato Feitiçaria e Morte em Natal. É um relato pequeno, serve como bônus, como continuação do primeiro, e se ele for o principal, já que o primeiro é longo. Então, beleza. Os nomes foram trocados e mantidos os mesmos nomes do primeiro relato, que é para todos saberem o que houve com Edith. Como contei no outro relato, sobre as feitiçarias de Edith para se livrar da rival e amante do seu marido, eles permaneceram casados, tiveram outro filho, Gilberto, mas Edith e Tiago levavam uma vida violenta, sofrida e desesperadora. Ele, alcoólatra, perdeu tudo, ficaram na miséria. Ela, tendo sido criada como dondoca, conhecida pela beleza, perdeu o pai, que era comerciante, e com a morte dele, as riquezas da família também se foram. Tinha 3 irmãs que casaram com homens pobres e os 2 irmãos que viraram marinheiros e foram cumprir com suas obrigações militares pelo mundo. Vendo a necessidade bater à sua porta, resolveu costurar para fora, já que, como toda moça bem-nascida, sabia a arte das agulhas. O que era uma prenda virou seu ganha-pão. A beleza estava esvaindo-se. Um dia, ela resolveu ir em uma cartomante. Falaram que ela acertava todas, era maravilhosa. Ela foi. A mulher abriu o jogo de cartas para ela e disse:
Você vive uma vida muito triste, sofrida. Muita coisa é colheita. Outras só o tempo vai resolver. Quando o homem da sua vida chegar, ele vai cuidar de você. Você vai ser amparada, amada e vai viver ao lado dele até morrer em paz. Oi, que beleza, então. Edith, muito ansiosa e louca para sair daquela vida de agonia, pobreza e violência, pediu para a cartomante dizer quem era esse homem tão maravilhoso, porque com certeza não era o traste do marido dela, um cachaceiro que a espancava, a quem ela odiava. A cartomante lhe disse: esse homem é alto, jovem, bonito e usa farda. Ah lá, não falei? Edith passou dias, meses pensando nesse homem maravilhoso, pensando onde ele poderia estar. Ela estava com 40 anos. Restava pouco da beleza estonteante da juventude. Certo dia, ela estava voltando da oficina de costura onde trabalhava e conheceu um jovem marinheiro, de uns 24, 25 anos, alto, moreno, bonito, e ficaram conversando no ônibus. Marcaram para tomar um sorvete e daí ela se encantou. O homem maravilhoso dela tinha aparecido. Largou o marido, que ela tinha enfeitiçado, largou dos filhos, pegou suas roupas e foi embora com seu príncipe encantado. Ele a levou para uma favela, onde tinha um monte de namoradas. Ao perceber que ela, apesar do porte, não tinha dinheiro, começaram as agressões. Ela teve 2 filhos com ele ainda. O mais velho nasceu com uma paralisia cerebral. Ele nunca registrou. Nasceu o segundo, saudável, mas ele disse que o menino era escuro demais para ser dele. Nunca sumiu também. Ela passou 10 anos costurando para fora, criando os 2 filhos sozinhas, apanhando, sendo chamada de velha, morando em um barraco. Envergonhada por suas atitudes, por estar sem dentes, feia, com os 2 filhos sem ser reconhecidos, ou seja, mãe solteira, ela se isolou. Nem mãe, nem irmãos, nem seus filhos, ninguém sabia do seu paradeiro. Os filhos que teve com Tiago foram amparados pelas avós. A materna cuidava e a paterna, que era a minha avó, mandava dinheiro para ajudar, pois eles agora moravam no Rio de Janeiro, onde a avó materna deles veio para ficar perto dos filhos homens. Certo dia, Edith estava sentada costurando quando um rapaz muito bonito bateu à sua porta. Quando ela abriu a porta, não reconheceu o seu filho Samuel, a quem ela tinha abandonado com 12 anos. E contava nesse momento com 24 anos. Ele estava em busca dela e depois de muitas perguntas, ele a achou. Ele tinha entrado para a Marinha, estava noivo e tinha perdoado tudo que a mãe tinha feito. Ele a tirou da favela, fez ela abandonar o segundo marido que tanto a maltratava, assumiu a responsabilidade com os irmãos, incluindo o irmão deficiente, que depois de vencer muita burocracia, ele conseguiu tratar pelo Hospital da Marinha. E Edith morreu aos 74 anos, na companhia do filho, um homem mais jovem que ela, o mais bonito dos seus filhos, militar, que a amparou, amou, perdoou e cuidou na sua velhice. Doença até ela morrer. Como a nora e o filho dela trabalhavam, ela cuidou e criou com muito carinho os netos e morreu em paz. Como eu sei de tantos detalhes da história de Tiago e de Edith, a própria Edith contou para minha mãe, só omitindo a parte da feitiçaria dela contra a pobre Madalena, que o Tiago contou a minha mãe, que o Tiago contou e minha mãe ouviu quando criança. Aqui acaba a triste história de Edith, Tiago, Madalena, uma bruxa, uma cartomante e de como podemos fazer o mal e como podemos nos enganar com a espiritualidade. A cartomante falou que quem a salvaria, olha lá,
quando o homem da sua vida chegar, ele vai cuidar de você. Você vai ser amparada, amada e vai viver ao lado dele até morrer em paz. Esse homem é alto, jovem, bonito e usa farda. Mas não era um homem para ser o marido dela, era o filho dela. Realmente, a cartomante acertou. Mas é que ela se apressou, achou que ia ser, né? Achou que ia ser um novo marido. Tomou de novo. Ah lá, gente, tá vendo? Não dá certo. Simplesmente tiver... É que naquela época é difícil, a gente tem que pensar naquela época. Como ela disse aqui. Se uma mulher separada, nossa, ela é separada, sabe? E aí aguentar também esse negócio de... Algumas aguentavam, algumas Amélias, né? Aguentavam aí tudo e achava também que era normal o marido sair, trair, mas algumas mais assim, falavam, não, o marido é meu, isso aí não tá certo, né? Algumas mais à frente do seu tempo, talvez. Não tá certo. E aí isso foi irritando, foi, né, até que deu, o ápice foi ela se revoltar tanto que quis fazer isso que foi errado e acarretou no resto de toda a vida dela. Pois é. É pra se pensar. Mas parece uma dá pra fazer uma novela, um filme. Eu ia falar mais alguma coisa disso aí, agora me fugiu. Mas muito legal, né, gente? Vamos voltar aqui.